Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos ao Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde histórias se tornam asas e palavras abrigo. Encontrar um propósito de vida parece simples, não é? Mas talvez seja uma das tarefas mais desafiadoras da existência, porque o propósito não é o que nós colocamos no LinkedIn, nem o que impressiona os outros. Propósito é o que faz o nosso coração bater mais forte, mesmo quando ninguém está olhando. É aquilo que nos move quando tudo desmorona. É o que nos sustenta quando o ego se cala. É o lugar onde o que a gente ama se encontra com o que o mundo precisa. A psicologia humanista fala muito sobre isso. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, dizia que a única coisa que não nos podem tirar é a liberdade de escolher como responder à dor e que o ser humano pode suportar quase tudo, desde que encontre um sentido. Mas propósito não é uma luz que acende do nada, é um caminho, uma escolha constante, uma escuta que precisa de silêncio. Neste episódio, você vai conhecer 3 histórias de quem largou o sucesso para viver com coerência, de quem nasceu da dor e fez dela um abrigo para o outro, e de quem sonhou com o mundo e voltou para casa com missão nos olhos. Porque no fim das contas, propósito não é onde se chega, é de onde se vive. E a primeira história de hoje é sobre coragem, sobre quando trocamos o prestígio pelo silêncio interno e descobrimos que a paz não tem crachá. Laura tinha tudo o que disseram que ela devia querer. Um cargo de diretora numa multinacional. Sala de vidro, 2 celulares, viagens mensais para fora do país. Era jovem, inteligente, respeitada. Tinha nome, bônus e cartão corporativo. Mas todo dia, ao descer do carro blindado às 7 da manhã, sentia um aperto no peito que não sabia nomear. Vivia com enxaqueca. Desconfiava que a gastrite era emocional. Começava o dia já querendo que acabasse. Tinha troféus na estante e uma solidão imensa dentro do peito. Isso é só cansaço, dizia ela. Final de trimestre. Depois das férias melhora, se enganava. Só que não melhorava. E foi numa dessas viagens a trabalho, no aeroporto de Frankfurt, que ela teve a crise de pânico. Corpo tremendo, visão turva, falta de ar. Achou que ia morrer. Mas o que morria naquele momento era a ilusão de que aquilo fazia sentido. Voltou ao Brasil em silêncio, pediu licença médica e começou terapia. Aos poucos, começou a escutar o que calava há anos. Ela queria outra coisa. Não queria mais fazer reuniões sobre metas inalcançáveis. Não queria mais escrever relatórios que ninguém lia. Não queria mais passar o dia inteiro tentando provar que merecia estar ali. Queria leveza, queria tempo, queria ser útil de verdade. Não foi uma decisão impulsiva. Ela ficou mais de 1 ano na empresa. Fez transição de carreira, transição financeira, guardou dinheiro, vendeu carro, mudou de apartamento e finalmente saiu. Ouviu de colegas: "Você é louca, vai se arrepender. Jogar isso tudo fora?" Ela respondeu só com um sorriso calmo e foi abrir uma pequena livraria de bairro, um espaço com café, rodas de leitura e contação de histórias para crianças. Ganha menos do que ganhava em 1 semana, mas dorme em paz. Conhece o nome dos vizinhos,
colhe os próprios temperos na varanda e diz que finalmente sente que está vivendo com coerência. Laura não joga mais a semana fora para viver só no final de semana. Ela não tem mais crachá, mas tem sentido. E quando alguém pergunta se ela sente falta do antigo cargo, ela diz: não, eu só sinto falta de não ter me escutado antes. Que história, hein, Laura? Ela não largou só um cargo, ela largou uma persona, uma versão de si que funcionava muito bem para os outros, mas sufocava o que havia de mais vivo dentro dela. A psicologia humanista, com autores como Carl Rogers e Abraham Maslow, fala da importância de vivermos em congruência interna, quando o que pensamos, sentimos e fazemos estão em sintonia. Na prática clínica, vemos muitas Lauras, pessoas que vivem no piloto automático cumprindo expectativas externas, sociais, familiares, culturais, enquanto lá dentro há um vazio que cresce. A crise de pânico que Laura teve no aeroporto pode ser lida como um colapso desse desalinhamento. O corpo grita quando a alma é silenciada por tempo demais. A transição que ela faz, portanto, não é só de carreira, é uma travessia de identidade, uma passagem do desempenho para a presença, do acúmulo para o essencial. O psicólogo Viktor Frankl, criador da logoterapia, dizia que, aspas, o ser humano não busca o prazer ou o poder, ele busca o sentido. E que a maior fonte de sofrimento é viver sem saber para quê. Laura descobriu o seu para quê, e foi por isso que ela não se arrependeu, mesmo ganhando menos, mesmo sendo criticada. Porque quando nós vivemos a partir de um lugar verdadeiro, a paz vale mais do que o prestígio. E a psicologia, nesse caso, não é só diagnóstico, é caminho, é escuta, é bússola. Porque ninguém precisa viver uma vida inteira só porque deu certo no currículo. Bom, nesse momento eu quero contar para vocês a história da Clara. E quero avisar que pessoas que sofreram podem ter um gatilho com essa história, ok? Já aviso que ela é forte, mas é transformadora. A história de Clara, quando a dor se transforma em missão. Clara nasceu sem que ninguém estivesse esperando, nem sua mãe, nem a família, nem o mundo. Foi concebida em um estupro. Sua mãe, Mariana, tinha 16 anos. O agressor era conhecido da família. Ela era virgem, teve medo, vergonha e silêncio. Quando finalmente contou, já estava grávida e soropositiva. Tinha contraído o HIV do estuprador. Mariana decidiu ter a filha. Disse que, se não pudesse apagar o trauma, ao menos queria dar amor ao que nasceu dele. Mas o corpo dela já estava frágil. A infecção avançou. Faltava medicação, informação, acolhimento. Morreu antes de completar 17 anos. Clara foi criada pela avó, cuidada com medo, cercada de proibições. Você já nasceu com um problema, ela escutava. Não se esqueça que é diferente, ouvia. Sua mãe morreu para te ter, então se comporta. Cresceu entre consultas, exames, estigmas. Carregava 2 heranças, um vírus e uma culpa que nem era sua. Aos 10 anos, descobriu o que era HIV. Aos 12, soube como sua mãe morreu. Aos 15, tentou se matar. Sobreviveu. Começou a escrever diários, a fazer perguntas, a estudar. Descobriu que com tratamento ela poderia viver normalmente, que não era um fardo nem uma sentença, era uma condição. E começou a se cuidar, começou a se amar e, mais do que isso, começou a sonhar. Aos 20, cursava serviço social. Aos 22, abriu um perfil no Instagram contando sua história. Aos 24, criou uma ONG
que acolhe mães soropositivas e crianças vivendo com HIV. No lugar onde poderia haver revolta, ela criou rede. No lugar da vergonha, ela escolheu a voz. Hoje, Clara tem 28 anos, está fazendo um mestrado fora do país. Nunca ficou doente. Toma os remédios, dá palestras, luta por políticas públicas e diz que, se não pode apagar a dor que a criou, pelo menos pode garantir que ninguém mais precise nascer assim, sem apoio, sem informação, sem amor. Clara transformou o trauma em missão, deu voz a quem era calado, deu luz a quem nasceu das sombras. Sua ONG hoje, nas mãos de pessoas em quem ela confia, continua acolhendo crianças e mães em situações de vulnerabilidade. E quando perguntam como ela consegue falar disso sem chorar, ela responde: eu chorei por dentro a vida inteira. Agora eu falo para que ninguém mais precise chorar sozinha. Ufa, que história, hein? Clara poderia ter sido definida pela tragédia, pela herança do silêncio, pelo estigma de uma doença, mas ela escolheu outra coisa: transformar dor em cuidado. A psicologia compreende esse tipo de trajetória como uma forma profunda de ressignificação. O trauma não é apagado, mas é elaborado, acolhido, ressignificado. O psiquiatra Bessel van der Kolk, autor do livro O Corpo Guarda as Marcas, nos lembra que o trauma não está só na memória. Ele se aloja no corpo, molda comportamentos, reações, silêncios. Clara acessou esse corpo marcado e fez dele um instrumento de escuta ao contar sua história. E, ao contar sua história, ela também se liberta. Mas ela não só se liberta, ela liberta outras pessoas. Viktor Frankl, que também falamos antes, escreveu que sofrimento, quando encontra sentido, deixa de ser sofrimento. Clara é a expressão viva dessa ideia. E há outro conceito fundamental aqui: a função reparadora do propósito. Na psicologia existencial, entendemos que encontrar uma razão para seguir em frente é um ato de saúde mental e, em muitos casos, de sobrevivência. O que Clara faz não é esquecer sua origem, é reconstruí-la. E, a partir dela, criar um espaço seguro para outras vidas nascerem com dignidade. Sua história é um lembrete de que o sentido não está no que aconteceu conosco, mas no que fazemos com o que aconteceu. E agora vamos à história de Tiago, o brasileiro que voltou com um novo olhar. Desde pequeno, Tiago dizia que ia embora, que o Brasil era uma bagunça, que aqui não dava futuro, que lá fora era tudo certo, limpo e organizado. Cresceu idolatrando o exterior. Aprendeu inglês antes de aceitar seu próprio sotaque. Falava mal da escola pública onde estudava, da saúde pública que cuidava da mãe, do bairro em que nasceu. Aos 18 anos, com a ajuda de uma bolsa e muito esforço, foi para a Europa. Estudar numa faculdade que só conhecia por vídeos no YouTube. Chegou cheio de sonhos e esbarrou na realidade. No primeiro mês, foi confundido com entregador, depois com traficante. Levou dura da polícia por estar com roupa suspeita. Os colegas elogiavam seu português, achando que ele era espanhol. Quando dizia que era brasileiro, vinham as piadas. Samba, caipirinha, favela, né? Sentia saudade até daquilo que dizia odiar. Da comida de casa, da vizinha que reclamava alto, da forma como os brasileiros se ajudam. Mas o que mais doeu foi perceber que mesmo lá, mesmo com estudo e esforço, nunca seria tratado como um igual. Trabalhou em restaurante, limpou o chão, vendeu doce na rua, dormiu em sofá emprestado, chorou escondido no banheiro. E foi nesse caos que começou a entender que o problema não era o Brasil, era a desigualdade, a falta de oportunidades. O sistema que ensina o jovem a odiar o lugar de onde veio.
Voltou ao Brasil 3 anos depois. Sem diploma, mas com um propósito. Se inscreveu em pedagogia, queria ensinar. Mas não só o conteúdo. Queria ensinar os jovens a se orgulharem de suas raízes, a acreditarem que podem ficar, que podem transformar. Hoje, Tiago dá aula em uma escola pública na periferia de São Paulo. Coordena um projeto de letramento crítico e diz que aprendeu mais em uma sala com 35 alunos do que em qualquer intercâmbio. Quando entra na sala, escreve no quadro a frase que virou seu norte. Educação não transforma o mundo. Educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. E toda vez que um aluno diz que quer ir embora desse país, ele não repreende. Ele escuta e depois pergunta: e se ao invés de ir embora, você ficasse e ajudasse a mudar? Olha, gostei da provocação final. A história de Tiago é, acima de tudo, uma história de reconexão com a identidade. Um jovem que cresceu acreditando que o lugar onde nasceu era o problema, até perceber que o real problema era a desigualdade, a invisibilidade, o abandono histórico, de um povo, é complicado. Na psicologia, isso se aproxima do que chamamos de processo de individuação, um conceito de Carl Jung, que representa o caminho de tornar-se quem se é, saindo das máscaras sociais para uma vida mais autêntica. Mas aqui, o processo de Tiago também passa pela consciência decolonial, que a psicologia crítica e social brasileira vem aprofundando. Como diz o professor Luiz Rufino, a colonização não tirou apenas territórios, tirou também autoestima, imaginário e pertencimento. Muitos jovens negros, periféricos, indígenas, LGBTQIA+, ou da classe trabalhadora crescem ouvindo que o seu lugar, entre aspas, não é suficiente e passam a desejar se apagar para caber em um mundo importado que eles pensam ser aquele de sucesso, que os vendem sendo de sucesso. Tiago passou por isso e quando experimentou o, digamos, sonho estrangeiro, viu que ele também exclui e percebeu que não precisava negar suas raízes, precisava reconstruí-las com propósito. É aí que entra Paulo Freire, o educador que mais inspira o trabalho de Tiago. Para Freire, educar é libertar, é ajudar o outro a se perceber como sujeito do mundo, capaz de transformá-lo e não apenas adaptá-lo. O letramento crítico que Tiago promove em sala de aula é exatamente isso. Permitir que crianças e adolescentes leiam o mundo com os próprios olhos, questionem, criem valores, valorizem sua história. A psicologia do desenvolvimento entende que, para um adolescente se construir como sujeito, ele precisa de espelho social positivo. Tiago se tornou esse espelho. Ele entendeu que propósito não é sobre geografia, é sobre sentido e impacto. E hoje, quando diz que não quer mais fugir do Brasil, está dizendo, na verdade, que decidiu ficar para plantar futuro. Enfim, encontrar um propósito não é uma tarefa com prazo de entrega, não é um curso, nem uma fórmula, nem uma linha reta. É uma travessia. E como toda travessia, às vezes começa com uma dor, às vezes com uma ausência, às vezes com um incômodo que não sabemos nomear. A psicologia nos mostra que viver de forma coerente com o que sentimos e acreditamos é uma das maiores fontes de saúde mental. E que quando nos desconectamos do nosso sentido interno, adoecemos. Mas também nos mostra que é possível retornar ao eixo, que o sentido da vida não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. Pode estar no cuidado, no afeto, no servir, no ensinar, no criar, no acolher. Viktor Frankl dizia que o propósito não elimina o sofrimento, mas dá a ele um contorno, uma direção,
um para quê. E quando encontramos esse para quê, a vida deixa de ser só sobrevivência e passa a ser existência, presença, caminho. Não é só sobre ter todas as respostas. Não é, aliás, sobre ter todas as respostas. É sobre viver a pergunta com coragem. E antes de encerrar, quero deixar aqui um presente. Uma dica cultural para você continuar essa travessia depois que o episódio terminar. Porque o propósito também se revela na arte, na literatura, no cinema, naquilo que toca sem pedir permissão. Quero indicar o livro O Poder do Propósito, de Richard Leider. Ele é um guia direto e acessível para quem deseja refletir sobre o que realmente faz sentido na vida. Com perguntas práticas e capítulos curtos, o livro te ajuda a escutar o que te move, não o que esperam de você, mas o que pulsa de dentro. Ele fala que quando você terminar esse livro, talvez não tenha todas as respostas, mas já terá começado a fazer as perguntas certas. Como um filme, eu quero indicar O Comer, Rezar e Amar, de 2010, mas sempre atual. Porque mais do que uma viagem por 3 países, esse filme é uma jornada interna. Ele acompanha Liz, uma mulher que ousa sair de uma vida, entre aspas, perfeita aos olhos dos outros, para buscar algo que a complete de verdade. Porque não há respostas prontas. Há movimento, escuta e a coragem de recomeçar, mesmo sem saber onde tudo vai dar. E para finalizar, eu quero indicar uma peça de teatro que está em cartaz há muitos anos, muito mesmo. Agora eu não tenho a idade certa, mas está quase beirando 20 anos. Eu mesma já fui assistir 3 vezes e a cada vez que eu vou, eu saio diferente. Eu compreendo a peça diferente, com mais profundidade e saio totalmente diferente a cada vez que eu vou. A peça A Alma Imoral, baseada no livro de Newton Bonder. Ele é um monólogo interpretado por Clarice Nisker. A peça, ela provoca uma pergunta essencial. Será que seguir o que nos foi ensinado é sempre fidelidade? Ou será que trair certos caminhos é a forma mais profunda de ser fiel a quem somos? É uma aula poética sobre transgressão, identidade, moralidade e a busca também pelo sentido. Me conta aqui depois se alguma dessas obras te atravessou. E se você tiver alguma indicação que tenha mudado o rumo da sua própria vida, me escreve. Ou deixa aqui nos comentários, porque talvez, sem saber, você esteja prestes a ser o bônus de alguém. Enfim, como eu faço todo final de episódio, trago uma poesia autoral e eu vou recitá-la para vocês. Quando o sentido me encontrou. Eu buscava um norte, um rumo, um porquê. Acreditava que o propósito era grande, quase inalcançável. Mas ele veio pequeno, veio no cheiro do café, na mão que acolhe, no texto que toca. Veio na escuta que silencia o ego, na palavra que planta a dúvida, no gesto que faz sentido só para mim. Veio quando eu parei de correr, quando sentei no chão da alma e me perguntei: o que é que me move mesmo quando estou cansada? Não tinha prêmio, não tinha palco, mas tinha verdade. E aí eu entendi. O propósito não se encontra, ele nos encontra. Quando a gente começa a viver a partir do que é, não do que esperam. E se você também deixasse de buscar um propósito certo para simplesmente escutar o que faz sentido para você agora? E se ao invés de esperar a resposta perfeita, você começasse a seguir as pistas? O que te acalma? O que te entusiasma? O que você faria mesmo que ninguém estivesse vendo, que ninguém te aplaudisse? Me conta, ou simplesmente conta para você mesmo.
Se esse episódio ressoou com você, compartilha com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem e mande a sua experiência de transformação para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.